Em Zatch Bell, os vilões passam um pouco do limite no quesito de poder. O nível de poder escala numa velocidade estratosférica, ao ponto de muitos vilões terem o poder até de destruir o planeta Terra. Você se lembra de todos eles? O Baltor é um dos menores mamotos que a gente viu na história inteira de Zatch Bell, porém não se engane, é como diz aquele ditado, tamanho não é documento. O Baltoro tem a magia de manipulação, tanto que uma de suas magias é uma das minhas preferidas de toda a história. E eu estou falando do feitiço Zeberon. Basicamente o Baltor consegue controlar qualquer objeto que tenha suas flores mágicas nele. Ele implanta essas flores e consegue controlar qualquer objeto inanimado. E isso é muito maneiro, porém o Baltor usou esse poder na história para o mal. Ele usava essas plantas em armaduras, conseguindo assim um exército que era chamado de Cavaleiros Fantasmas. Basicamente armaduras andando por aí, sequestrando pessoas, sem ninguém dentro. Então não interessa a força que você derrotava essas armaduras, elas sempre voltavam. E essa era só a pequena força do Baltoro, porque ele conseguia controlar qualquer objeto inanimado, seja até mesmo armas, ou o traje final do Baltoro, que é basicamente um robô gigante, e obviamente ele consegue controlar ela como se fosse seu brinquedinho. O Baltoro sequestrou mais de 100 pessoas, e a polícia não podia fazer nada, pois senão ele mataria essas pessoas. Então realmente, o Baltor foi um grande vilão em Zatch Bell 1. O pai do Ryo não teve seu nome revelado durante a história, mas a gente conhece ele como o pai do Ryo. Ele é o líder de sua tribo, que tem como objetivo guardar o Faldo no mundo Mamodo. E basicamente o Faldo é uma arma de guerra. O pai do Ryo teve pouco tempo de tela na história, porém, o pouco que ele apareceu nos flashbacks já foi tempo suficiente pra gente entender o quão vilanesco ele era. Descobrimos que o pai do Ryo torturou seu próprio filho, o Ryo, porque ele acreditava que o Ryo era fraco. E ainda fez seu filho herdar a Maldição, um poder que era dele, onde ele conseguia amaldiçoar quem ele quisesse. E basicamente, se a pessoa não completasse a missão que ele ordenou essa pessoa a fazer, ela morreria. Não é à toa que essa magia é chamada de A Maldição. E ainda assim entregou a joia que controla o Faldo ao seu filho. Então tudo que o Ryo tem hoje em dia foi por conta do seu pai. E não só isso, os planos também. Tudo que o Ryo fez na história já era um plano premeditado do seu pai. Então realmente esse cara não era a flor que se cheire. O Demon é uma moto que causa medo em todo mundo. De todos os vilões, ele é o que tem o maior visual, que realmente é um vilãozão. O Demon é dito como um dos 4 Mamodos supremos de 1000 anos atrás. E obviamente, o mais poderoso dos 4. Tanto que o seu apelido carinhoso se chama Guerreiro Enlouquecido Berserker. Os seus feitiços mágicos giram em torno das suas garras e suas armaduras, permitindo que ele lutasse ainda mais violentamente. Por mais que o Demon é um dos Mamodos mais inteligentes, ele supre a sua falta de intelecto com a sua brutalidade, ao ponto de perfurar completamente o corpo do Mamodo Yonrei, humilhar o Mamodo Tio e tornar um inferno a vida do Gash, o Magon e todo mundo ali que tentou ajudar a parar o Demon. Pois ele era tão poderoso e tão enlouquecido que nem mesmo seu parceiro humano passou despercebido. Ele devorou seu parceiro humano, simplesmente porque ele estava enchendo o saco dele. E vimos que quando ele fez isso ele ficou mais forte ainda. Então toda vez que ele devorasse alguém ele ainda ganhava mais força. Realmente um dos maiores monstros que a gente viu na história. O Sophis, de longe, mais de longe mesmo, é o Mamodo mais odiado de Zatch Bell. O tanto de maldade que esse cara fez, poucos vilões nessa lista chegaram perto. O Sophis ele é muito marcante na história porque ele foi o primeiro grande vilão da história de Zatch Bell. Tivemos pequenos, grandes arcos assim, podemos falar, antes do arco do Sophis, mas ele realmente foi o primeiro grande vilão assim que o pessoal, beleza, esse cara tá em outro nível. A magia do Sophis é a magia de explosão, onde ele consegue atacar os inimigos usando uma energia explosiva. Porém, o Sophis ainda tem um adicional, ele tem uma magia não verbal, uma magia que não está no livro, que consegue manipular o coração dos Mamodos e também, principalmente, dos humanos. Assim, ele consegue controlar o seu corpo. A gente viu na história o exército do Baltoro, né, de armaduras e tudo mais. Só que o Sophis ele foi além. Ele fez um exército de humanos e Mamodos juntos. Ele conseguiu mais de 40 Mamodos e 40 humanos lutando juntos, controlando todos eles ao mesmo tempo, usando essa magia de manipulação.
O Sophis até o final foi um Mamodo sem coração, inteligente, poderoso e principalmente sem compaixão nenhuma, pois ele tacou fogo numa cidade inteira, causou traumas em inúmeras pessoas e Mamodos, e foi um dos Mamodos a chegar mais perto de derrotar o Brago, um dos Mamodos mais fortes que a gente já viu na história. Óbvio, usando meios covardes, principalmente a sua magia de explosão, onde ele até conseguiu fazer uma erupção vulcânica para matar todo mundo. Realmente o Sophis, em termos de crueldade, são poucos Mamodos que chegam perto dele. Ryo é um Mamodo centauro que tem o poder das bestas mágicas, onde ele consegue invocar e também transformar ele mesmo em feras mágicas, normalmente visto em forma de leão. Por mais que as magias adicionais, os planos e principalmente os objetivos do Ryo eram implantados pelo seu pai, quem realmente fez as crueldades foi ele. Como a gente mencionou falando sobre o pai do Ryo, ele tem a magia de maldição, onde ele obriga as pessoas a fazerem o que ele ordena, senão elas morrem, simples assim. E no caso, ele obrigou todo mundo a libertarem o selo do Faldo. O Ryo então ele montou um grupo seleto de Mamodos e tinha um nível de magias de Yoga, então ele tinha um mini exército super poderoso, pois o nível de Yoga é a segunda classe de magias mais forte na história. Então todo mundo que estava no exército do Ryo eram Mamodos fortes. E por conta disso eles conseguiram quebrar o selo do Faldo, onde o Ryo também conseguia controlar o Faldo por conta da joia que foi entregada pelo seu pai. Porém, de todas as crueldades que o Ryo fez, a que está no top 1 e que fez muita gente chorar na época ou se emocionar, inclusive eu, quando ele viu a primeira vez, foi matar um dos protagonistas da história, o Kyoumaru Takamine, um humano. E basicamente era o parceiro humano do Gash Bell, simplesmente o Mamodo que matou o parceiro humano do Rei dos Demônios. Graças a isso, vemos pela primeira vez a forma Berserker do Gash. Sim, o Gash, o Mamodo mais gentil que a gente viu da história, indo para o lado do mal. Tudo isso por conta das atitudes do Ryo. Mas o Ryo matou o Kyoumaru e ainda saiu rindo. Então, antes de matar o Kyoumaru, ele ainda deixou ele com esse trauma psicológico de perder todos os seus entes queridos. Realmente o Ryo ele foi um grande vilão na história de Zatch Bell. O Golem de Pedra, assim como o Ryo, é um Mamodo centauro. Porém, ao invés de ter uma juba gigante de leão, ele tem várias cobras vivas na sua cabeça. E isso não é à toa, pois um dos seus poderes conseguiam petrificar os Mamodos. Bem como a Medusa, que também tinha cabelos de serpentes, que também tinha o poder de petrificar quem o olhava. Porém, a verdadeira magia do Goren é a magia rara de luz, uma das magias mais raras do mundo de Zatch Bell. O Goren é conhecido por ser muito manipulador, talvez o maior manipulador dessa lista, até mais que o Sophis, ao ponto de conseguir petrificar mais de 40 Mamodos. O Goren é disparado o Mamodo que mais derrotou Mamodos em uma batalha Mamodo. Não tem nenhum outro Mamodo que derrotou tantos Mamodos quanto ele. Tanto que ele é considerado a ameaça mais poderosa de todas as batalhas Mamodo. O mais incrível de tudo é que todos os Mamodos que ele prendeu, estamos falando do Victron, a Lyra, o Dalmos, o Beujin-Eo, o Erujo, e aí vai, ele passa de 40 o número de Mamodos, todos eles só conseguiram despertar depois de 1000 anos. E o mais amedrontador de tudo é que todos esses Mamodos permaneceram com a consciência. Eu não consigo imaginar uma tortura maior do que passar 1000 anos sem conseguir se mexer. Ele é um Mamodo Gremlin bem parecido com o Besouro, o seu design é realmente único, porém não é só o seu design que é único. Gorm possui uma magia chamada Energia Negra. É um tipo de magia destrutiva. Basicamente ele invoca uma força escura, que raramente é defendida. O Gorm nessa lista aqui não é um dos mais maldosos, porém, com certeza é um dos mais fortes. Pois além da magia negra, ele ainda possui uma magia que ele gosta de chamar de o Quarto Negro. Basicamente o Gorm ele cria um novo mundo. Ele realmente consegue criar um quarto, um reino dimensional totalmente escuro, onde apenas o Gorm reside. Ele pode levar outras pessoas para esse reino, porém só ele tem a permissão de entrar e sair. Fora isso, ele também tem a habilidade de criar portais negros, onde usando seu quarto escuro, ele é capaz de cruzar o mundo inteiro em questões de segundos. Não tem como você fugir do Gorm. O Gorm ele nasceu e cresceu na escuridão. Não se sabe muito sobre o passado dele, mas o seu Mamodo aliado diz que o Gorm era muito solitário no mundo Mamodo, sem amigos e sem família. Muito por conta disso que ele também queria o genocídio dos Mamodos, pois ele não se importava com ninguém, pois ele não tinha ninguém. O Gorm seria o único restante no mundo Mamodo, para depois ser o último a morrer, só que de uma forma natural.
O Gorm ele causou muita dor ao Art e a Ellie, derrotando o Art, ao Papepúrio e quase matou a sua parceira humana Arupa. Se não fosse pelo Kenshome, ele realmente teria matado uma humana. E graças a seus poderes de portais, ele conseguiu salvar o seu aliado, que no fim, esse resgate dele quase causou o fim da humanidade. Então eu realmente retiro o que eu falei. O Gorm realmente é muito vilão. O Xion é o irmão gêmeo de Zatch Bell, ou Gash Bell. Mas não pensem que isso é uma coisa boa. Por conta do Gash ser irmão do Xion, ele causa um terror na vida do Gash. Primeiro de tudo, ele já começa retirando a sua memória, então o Gash ele começa uma batalha sanguinária sem sabendo quem ele é, seus poderes e de onde ele veio, obrigava os Mamodos a irem atrás do Gash, a encherem o saco dele, a perturbarem ele, a causar o máximo de terror ao Gash. E não pense que só o Gash sofreu, tá? O Xion ele era bruto desde o começo, ele não só queimava o livro, ele torrava os Mamodos e as pessoas antes de queimar o livro, torturava com suas magias de raio, principalmente a Cherish, onde a menina sofreu tanto mentalmente quanto fisicamente. O Xion também humilhou muito o Mamodo Ryo, depois do Ryo ter feito tudo o que ele fez, depois de ter ficado meses, anos armando esse plano. O Xion chega no final, destrói tudo que o Ryo fez e ainda rouba o faldo dele. Ele ainda deu mais gás ao faldo, literalmente, tanto que ele foi mais rápido destruir o Japão. Ele realmente queria causar um inferno na vida do seu irmão. Tudo isso porque o seu irmão herdou algo que era direito dele, segundo o Xion. Ele que deveria ter herdado a magia Baou, uma das magias mais fortes de todas, mas o pai do Gash escolheu que o seu irmão mais novo, Gash Bell, herdasse essa magia. E o Xion, que já estava treinando para herdar essa magia há anos, se sentiu traído. Então ele descontou essa frustração no Gash. Tanto que o objetivo da batalha era se tornar o rei, mas o Xion não estava nem aí pra isso. Ele realmente queria fazer o inferno à vida do Gash. Então se tem um cara mal nessa história, esse cara é o Xion. O faldo, ele é uma arma Mamodo. Por mais que ele é considerado um Mamodo vivo, foi um outro Mamodo que criou ele. Então sim, um Mamodo criou um outro Mamodo, só que não da forma natural. Ele realmente construiu peça por peça o faldo. E cara, o faldo ele é bizarramente gigante. Ele é de longe o maior Mamodo que a gente já viu em termos de estatura em Zatch Bell. E nunca vamos ver algo parecido. O seu tamanho é colossal, ele é muito maior que muitas montanhas. Seu aperitivo é uma baleia, para vocês terem uma ideia do tamanho dele. Ele ainda conseguia disparar raio lasers e apenas um conseguia dizimar um país inteiro, dependendo do país. A gente viu que apenas um raio foi capaz de criar maremotos e até tsunamis ali perto. E ele conseguia soltar vários raios desse por todo o seu corpo. E por acaso você não consiga derrotar o faldo 1v1 e você queira talvez derrotar ele de dentro para fora, dentro do faldo também existe um exército, porque como mencionei, por mais que o faldo ele é um Mamodo criado, então dentro dele também tem Mamodos que trabalham os seus órgãos. Há um guardião para cada órgão no corpo do faldo e centenas de glóbulos brancos, sim, o faldo tem um exército dentro dele. E o faldo ele causou muito terror em toda a humanidade, principalmente quando ele chegou mais próximo ali do Japão, pois as pessoas estavam vendo essa monstruosidade chegando em terra firme, né? Chegando para ser o seu fim. Foi realmente um dos maiores vilões da história. Se você apenas acompanhou o anime de Zatch Bell, você não faz a mínima ideia de quem é Clear Note. Muito por conta que o anime só adaptou até o penúltimo arco. O último arco, intitulado de O Festival do Rei, apenas aconteceu no mangá, e lá a gente conheceu o Clear Note. Clear é um Mamodo humanoide, não é um dos Mamodos mais rápidos em termos de velocidade, não é um dos Mamodos mais inteligentes, também mais estratégicos, porém o que torna o Clear Note ser o Mamodo mais forte da história, e principalmente o vilão final da história de Zatch Bell, é a sua magia, a magia de aniquilação. Esse foi o tipo de magia mais destrutivo que a gente viu de longe da história. Ele não só matava o alvo, ele aniquilava completamente o que estava ali. E eu não estou mais falando só de carne, eu já estou falando de matéria. Ele aniquilava até os átomos das matérias, ficando realmente só o vazio. Pois é o apagamento da matéria, cara. Isso é muito forte. É um poder tipo de Deus mesmo. Não é à toa que ele brincou de Deus. Então, usando o privilégio do rei, o Clear Note queria desencadear o genocídio no mundo Mamodo, então se matar. Pois, segundo o Clear Note, o jeito de acabar com as guerras, com o sofrimento do mundo Mamodo, era tornar os Mamodos extintos. Então, para vocês que não leram a história, conseguem imaginar um Mamodo com esses ideais e com esse poder, o estrago que ele poderia causar no mundo humano.
Então, só na sua apresentação, ele já derrotou os Mamodos mais fortes que a gente conhecia. Fora isso, o Clear Note ainda tinha 3 magias Shins, sendo a classe de magia Shin as classes de magias mais fortes vistas na história. Ele de longe é o Mamodo que tem mais magias Shins. E ainda para piorar a situação, todos os poderes, todas as forças que a gente viu o Clear Note usando em Zatch Bell foram apenas metade do seu poder, pois ele guardava a outra metade do seu poder para proteger o Vino, o seu parceiro humano. Ele deixava ele naquela bolha voadora e ele tirava metade do seu poder para fortificar essa bolha. Então ele causou um terror na história apenas com metade do seu poder. E no final, ainda vimos a sua forma final de Cúria Seu Nojo, basicamente se tornando um demônio gigante, onde o Clear Note diz que é sua forma final. E para piorar mais ainda, seu corpo era composto de pura energia de aniquilação. Então qualquer Mamodo que tocasse nele, morreria. E para piorar, ele ainda consegue respirar no espaço, então mesmo se os Mamodos pegassem ali um foguete do Elon Musk e tentasse fugir do planeta Terra, ele ainda te seguiria no espaço. E realmente nessa sua forma final, ele passa a possuir poderes planetários, um poder justo para o vilão final da história. E é isso pessoal, essa foi a lista dos vilões mais poderosos de Zatch Bell 1. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e assista agora esse vídeo ranqueando os vilões de Zatch Bell 2. Sim, a nova história que se passa 10 anos depois dos acontecimentos do Clear Note. E cara, lá tem vilões que conseguem prejudicar milhares de Mamodos com apenas uma magia. Assista lá para descobrir quem é.